Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Como é que foi o final de semana? Espero que tenha sido muito bem, graças a Deus, né? Com a graça de Deus, que vocês estejam bem se cuidando o máximo possível, porque essa pandemia, como a gente está sempre lembrando, ainda não acabou. Então se cuidem, tá? Hoje nós vamos para a aula 2, tá? Eu preciso de um retorno. Quem assistiu a primeira aula, eu mandei mensagem no grupo. Preciso que vocês interajam comigo para saber se tem alguma dúvida, se vocês não entenderam algo. Então a gente precisa dessa comunicação e para ter o controle eu preciso que seja no individual. Então você que assistiu o vídeo, manda mensagem: Mara, assisti, tô acompanhando, porque eu vou anotando aqui no meu controle da planilha, da lista de todos que eu tenho do RH, tá bom? Hoje na aula 2 nós vamos falar um pouquinho, como a gente iniciou falando sobre a questão da empresa, nós vamos falar um pouquinho sobre os elementos ou recursos de uma empresa. Então, o que você precisa? Vamos se pensar como empresário. Então, vocês agora se coloquem aí como empresários, pense como vocês podem ter futuramente uma empresa. Então, em algumas aulas, alguns conteúdos eu vou pedir, pensem agora como dono de uma empresa, pensem agora como se você fosse um funcionário, para que a gente possa ir trabalhando algumas questões. Então, pensando como um empresário, pensando como empresário, o que a sua empresa necessita para que ela possa funcionar? Então, para o início, né, a gente viu lá o conceito de que é uma empresa, o conceito de que é administrar na primeira aula, a gente falou um pouquinho sobre o que é necessário para essa empresa e nós vamos falar hoje sobre os elementos. Como que a sua empresa atinge aí o objetivo? Quais são os elementos? São 4 elementos necessários para dar início. Primeiro elemento principal é o humano, né? É a questão dos funcionários organizados por uma hierarquia. Claro, se a gente for pensar, se você vai ser um empresário único, você é o único dono, você é o único que vai exercer, você vai ser esse funcionário único. Mas a maioria das empresas, eles têm diversos funcionários e aí tem uma hierarquia. Seria essa hierarquia? Seria começar desde o primeiro, que seria o presidente, até todos os funcionários conforme a hierarquia, conforme o controle e atividade de cada um. Então, dentro da hierarquia, esse conteúdo a gente vai aprender um pouquinho mais para frente, mas só para vocês entenderem o que seria essa hierarquia. Seria lá, desde o meu primeiro, do meu topo lá, seria o presidente, aí depois eu teria um diretor, teria um vice-diretor ou um coordenador, teria lá o encarregado de setor, teria lá os meus funcionários daqueles setores, pessoal de cozinha, se de repente a sua empresa tem a parte de restaurante, se não tem, aí tudo bem, é a questão de copeiro ou pessoal da limpeza, serviços gerais, então nós vamos seguindo aí uma hierarquia. Todos esses funcionários, eles são importantes para a empresa, todos eles são importantes, porque cada um exerce uma função. Se eu não tenho diretor, não tem como direcionar a empresa. Se eu não tenho uma pessoa que faz um controle na portaria, uma limpeza, a empresa também não consegue funcionar. Então, todos os funcionários são importantes. Todos ali são importantes para aquela empresa. Porém, cada um exerce sua função na atividade ali escolhida quando iniciou dentro daquela empresa. Então, quando você pensar na sua empresa, você tem que pensar quais são os funcionários que eu vou precisar e vamos seguir aí uma hierarquia. Segundo ponto, segundo recurso ou elemento que eu preciso, são os materiais. O que seriam os materiais? Dependendo do que eu vou trabalhar, eu vou precisar de ferramentas, eu vou precisar de maquinários, veículos, móveis, eu vou precisar de toda a matéria-prima. Então, tudo que é necessário voltado à questão de materiais para o desenvolvimento da minha empresa, eu vou precisar ter. Então, vamos lá, vou pensar num restaurante. O que eu preciso para esse restaurante? Quais são as máquinas? Quais são os materiais? Quais os utensílios que eu preciso para esse restaurante? Quais os móveis? Cadeira, mesa,
tudo, balcão, tudo que eu preciso de maquinário e móveis para que eu possa montar a minha empresa. Esse seria o segundo elemento. Terceiro elemento seria a parte técnica, seria as habilidades para desenvolver o objetivo dessa empresa. Seria como lidar com todas essas habilidades. Então, se eu penso em fazer um restaurante, como eu dei exemplo, qual a habilidade que eu preciso para desenvolver? Então, se de repente, na parte da hierarquia, eu tenho a parte lá do cozinheiro. Esse cozinheiro, qual a parte técnica que ele precisa ter? Quais as habilidades que esse cozinheiro precisa ter? Eu preciso de uma ajudante geral. Quais são as habilidades? O que eu vou propor para, na questão lá do processo seletivo, identificar nesse funcionário? Então, tudo que é voltado à questão técnica ou habilidades que eu preciso, vai depender de cada função. Então, eu vou olhar a função de cada um e vou observando essa questão das habilidades. Então, isso vai depender muito do que a minha empresa quer como objetivo. Eu dei o exemplo de restaurante, mas você pode pensar em outras empresas, em outras atividades, em outras prestações de serviço. Ah, minha empresa de prestadora de serviço vai consertar computadores. Então, quais habilidades que eu preciso ter desse funcionário? Qual a parte técnica que eu preciso ter desse funcionário? Então, a gente tem que pensar no objetivo desses técnicos conforme o que a minha empresa vai exercer, tá bom? No quarto ponto, a gente vai falar do financeiro, que é onde entra a questão do capital. Então, é a parte fundamental e importante para o desenvolvimento da minha empresa. Sem o capital, eu não tenho como desenvolver. Então, geralmente, quando a pessoa vai montar uma empresa, ela já tem o capital, ou se ela vai trabalhar com empréstimo, ela tem que verificar a questão do empréstimo junto ao banco, questão de juros, tomar muito cuidado com essa questão de juros, né? Fazer todo um planejamento antes, né? Tem algumas pessoas que de repente vai montar uma empresa, mas tem uma herança, algum valor que dá para investir, né? Para depois ter um retorno. Então, isso vai depender muito, né? De como a pessoa vai montar o negócio em questão financeira, né? Onde ela vai conseguir esse valor. Se de repente ela já tem e ela vai investir, ou se de repente ela vai procurar ter esse valor através de bancos para investir, né, no seu próprio negócio. A gente sabe que a gente investe para depois ter o lucro, só que é com o decorrer do tempo. Então, conforme você vai desenvolvendo lá todo o projeto da sua empresa, né, conforme o crescimento da sua empresa no mercado, você vai tendo esse lucro de volta. Então é isso, galera. Hoje a gente vai falar somente sobre essa questão dos 4 elementos. Se vocês ficaram com dúvida, alguma coisa, depois a gente pode falar no privado. Então, essa segunda aula foi nós falamos sobre os elementos ou recursos de uma empresa. Então, são 4 elementos. Primeiro, humano. Segundo, material. Questão, o técnico, que são as habilidades para exercer as funções. E o último, o financeiro. Então, sem esses 4 pontos, nós não conseguimos criar a nossa empresa. Então, é necessário que a gente pense em todo esse conjunto e que vocês entendam como as empresas começaram, o que elas precisaram para iniciar o seu projeto, o seu planejamento, tá bom? Dúvidas, me chamem no privado, vamos interagir essa semana, e é isso. Um abraço, fiquem aí com Deus e cuidem o máximo possível.